Olá pessoal, estamos aqui então para mais uma aula de PJ Calc. Hoje nós vamos falar a respeito de duas verbinhas, eu vou colocar na sequência, tá? Que são honorários e multas e indenizações. Os honorários, inclusive, pode ser utilizado pela parte, quando ele faz um pedido de honorários, se for o caso, quando o reclamante pede honorários, por exemplo, tá? Ou para efeito de cálculo. Mas a utilização maior vai ser pela própria Secretaria da Vara, tá? E multas e indenizações, eu acho que nesse caso aqui, sempre pela Secretaria, o advogado não vai utilizar muito. Tá ok? Vamos então lá para... Eu fiz um resuminho só. Vamos mostrar aqui o resuminho do que seria para nós termos os dados para poder fazer a realização do cálculo. Vamos lá então. Então, nesse caso aqui, pessoal, eu peguei aqui ó, a condenação só relativa a duas verbas, tá? Então, o reclamado pagar ao autor uma multa de, digamos, de má-fé 10% sobre o valor de execução e o reclamante, digamos que não tenha sido constatado na perícia médica alguma coisa que ele pediu, então ele tem que pagar o valor de R$500 de perito médico, tá ok? E nessa data aqui. A partir daqui, então, nós vamos realizar o cálculo. Vamos lá para o PJ Calc, então, para ver como que funciona aí. Então aqui, pessoal, veja só. Vamos começar a respeito de honorários. Primeiramente de honorários, tá? Então nós vimos ali que são o reclamado paga uma multa de má-fé, né, para o autor, mas o reclamante ele tem que pagar o perito médico. Então nós vamos fazer o lançamento. Primeiro de honorários, por quê? Para mim mostrar para vocês como poderia ser feito um pedido, por exemplo, de honorários pela parte autora. Antes disso, tá? Então, clico em honorários aqui no menu do esquerdo, né? E aí nós vamos em novo. Aqui em novo, eu posso definir isso. Digamos que fosse um pedido de honorários advocatícios, eu poderia simplesmente lançar aqui honorários sucumbenciais ou advocatícios, por exemplo, de um pedido inicial, tá? O sistema ainda não está prevendo sucumbência parcial e honorário de sucumbência parcial, tá? Então aqui nós temos só pelo total por enquanto. O devedor, quem que é o devedor? Tá? Se for honorário advocatícios, quando eu faço o pedido, o devedor é o reclamado, lógico. E eu vou pedir, por exemplo, 20%, 15% ou 20% sobre o valor da execução. Isso é o pedido, sobre o bruto. O pedido normalmente seria dessa forma, certo? Então eu pedi 20%, o que o sistema vai fazer? Ele vai lá no final e calcula honorários em que o devedor é o reclamado e o credor vai ser o reclamante. Provavelmente, no caso de honorários advocatícios, o advogado. Então, teria que colocar o nome do advogado aqui, tá? Mas nesta aula não é esse o tema. Então, nós vamos tratar de honorários periciais, certo? Então, honorários periciais para o médico. Então, vamos colocar médico. Poderia haver outro tipo de honorário pericial. Neste caso, quem está sendo o devedor? Nós vimos lá que era o reclamante. E neste caso, o valor é fixo. Aqui nós vimos em alíquota, mas nós podemos definir também o valor informado. No caso do exercício, nós temos o valor informado, em que o juiz condenou o reclamante a restituir ou a pagar, no caso não é restituição, porque o médico vai ser pago por ele, R$500, e a data era no dia 20/10/2017, certo? Então, quem que é o devedor? Neste caso é o reclamante. Veja que é um caso diferente, que o reclamante que vai pagar. Ou seja, no caso do relatório, ele vai sair um desconto do crédito do reclamante, em que a secretaria depois vai destinar ao perito, certo? Qual a forma de atualização? O próprio índice trabalhista? Olha, tem sido utilizado este índice aqui, mas poderia se utilizar outro índice, e aí nós definimos qual dos índices que é, IGPM, NPC, qualquer um dos índices aqui. Nós vamos manter ainda o índice aqui utilizado, vai ser o índice trabalhista, tá? Aplica juros? Veja, pessoal, a lei não diz que deve ser aplicado juros a honorários periciais ou médicos. Só incidem juros sob crédito do reclamante. Então,
Neste caso, não há incidência de juros. E aqui é preenchimento dos dados, nós temos que dizer quem é o credor desses honorários aqui. Então, vai ser o doutor médico aqui. Eu vou colocar doutor médico como nome dele. Posso colocar o número do CPF? Posso. Aí, em princípio, até deveria colocar o número do CPF dele aqui para ficar constando. Tá? Ele é cadastrado normalmente. Tá? Apura imposto de renda incide sobre juros também? Se fosse o caso aqui, eu colocaria aqui aplicar juros, ele haveria incidência sobre juros. Não é o caso. E apurar imposto de renda, considerando que o valor é de R$500, não vai haver incidência de imposto de renda também. Certo? Os valores normalmente não há incidência. E, por enquanto, embora haja algumas determinações aí, e alguns juízes entendam que deve haver já a retenção do imposto de renda na fonte dos honorários, a maior parte das varas não tem calculado isso separadamente, principalmente em razão dos valores que não são tão elevados, certo? Mas, se houver necessidade, nós clicamos em apurar juros, apurar aqui o imposto de renda e ele vai dizer se é pessoa física ou pessoa jurídica e vai fazer o cálculo de acordo com as tabelas. Tá ok, pessoal? Não é o caso neste aqui, então, honorários periciais de R$500 devidos pelo reclamante a partir de 20 de outubro de 2017, que foi a data em que o juiz, digamos assim, arbitrou esse valor, e nós vamos salvar, certo? Então, o que acontece aqui? Honorários médicos, poderia colocar outros? Poderia colocar honorários calculista, por exemplo? Poderia, eu poderia vir aqui criar um novo, honorários contador, quem deve? O reclamado, o reclamante, quem for aqui, é um valor fixo ou calculado em percentual, normalmente esses honorários são de valor fixo, né? Não é feito com base em percentual. Tá ok, pessoal? Esse é bastante simples, né? Então nós não vamos nos ater muito a detalhes com relação a isso. Certo? Vamos cancelar. O outro item que nós vimos é a questão das multas e indenizações. Neste caso, era uma multa por litigância de má-fé, lembram? Então, nós vamos colocar aqui novo, né? E aí vamos clicar aqui, ó, e digitar multa por litigância de má-fé. Opa! De má-fé. Aqui, gente, nós verificamos aqui na frente, ó, credor e devedor, reclamante e reclamado. Poderia ser o contrário? Quem que é o credor aqui? O reclamante e o devedor é o reclamado, ok? Poderia ser o contrário, poderia ser o reclamado, o credor e o reclamante devedor. Pode ser o credor um terceiro e o reclamante devedor, e ainda pode ser um terceiro credor e o reclamado devedor, certo? Poderia ter, então, uma outra multa aplicável aqui. Por exemplo, se for uma multa que reverte ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, ao FAT, aplicado pelo juiz, em que o reclamado devesse recolher isso. Então, o terceiro seria a parte, aí eu teria que definir aqui quem é o terceiro, Fundo de Amparo ao Trabalhador, né? E aí colocar a base dessa litigância de má-fé, dessa multa aqui, que fosse revertida a um terceiro. Mas neste caso que nós estamos utilizando, é o reclamante, é o credor, e o reclamado é o devedor, certo? Lembram-se, o reclamado que vai pagar isso. E de que forma que ele era feito? Ele é calculado com base no principal, certo? Principal menos contribuição social? Não, ele diz que era sobre o total da execução. Lembra? Então, se é o total de execução, ele inclui tudo. Aí, qual a alíquota? 10%. Bom, isso aqui é um exercício, então eu estou colocando aqui 10%, poderia ser 1%, 2%, certo? Quem vai receber, então, o reclamante? Vamos ver como é que fica isso. Salvamos, tá ok? Posso incluir outras multas? Posso, é só clicar em novo aqui e incluir. Mas não é o caso. Vamos em operações e ver como é que fica a situação aqui. Nós liquidamos, sempre liquidar, ok? E depois da liquidação, ele demora um pouquinho, nós clicamos em liquidar e aí vamos em imprimir. Na impressão aqui eu não quero tudo, eu vou querer, bom, eu quero o resumo para que ele mostre para mim os dados lá. E quais são as duas verbas? Multas, indenizações e honorários. Eu não preciso ver as outras verbas por enquanto, mas se quiser, eu posso colocar as outras verbas aqui também. Então vamos colocar as verbas, certo? Então tá aqui, imprimir, e ele vai abrir a possibilidade, então, de fazer um PDF, ok? Beleza? Estamos aqui. Então tá aqui, ó. O valor, honorários periciais médico, descontado, tá entre parênteses aqui, pessoal, é que é descontado
do empregado, certo? Está descontado do empregado aqui, quando tem isso aqui. Então, os honorários periciais, eles estão entre parênteses, porque o bruto devido ao reclamante é esse valor aqui, e é abatido a previdência, a contribuição social e honorários médicos. E como que fica a situação aqui? Então, o valor aqui é para saber quanto é devido líquido ao reclamante. Esse valor, o empregador ele vai pagar isso. Então, ele é somado aqui de novo, que é ele é descontado do crédito do reclamante, certo? Então, o empregador ele é devido 50 mil, mais a contribuição social, mais os honorários que foram descontados aqui, mais o empregador paga ele ainda, então o subtotal 65 mil. Mais as custas, então 66 mil, beleza? Então, os honorários médicos descontados do autor estão aqui. E a multa litigante de má-fé que o empregador vai pagar? Está aqui, ó, no principal, aqui dentro do relatório do resumo de cálculo. Tudo aquilo que o empregador paga ao empregado está aqui. Lembra o seguro-desemprego que nós falamos lá, que ele deveria ser incluído ou não? Nesse caso aqui está incluído já, né? E agora a litigância de má-fé também, então o total devido ao reclamante é isso aqui, mais FGTS, total 54 mil, né? Tá, litigância de má-fé que não estava somado ali, 54.165, tá ok? Vejam, pessoal, embora a litigância de má-fé esteja aqui, ó, aqui nas verbas, o valor é 44 mil, tá ok? Então, ó, o total aqui é 48, ele está descontando os 4.900 aqui, olha, então ele não está incluído aqui nesse valor, por isso que a litigância de má-fé está aqui de novo, ok? Então é assim, vamos ver os exercícios aqui, tem a diferença salarial, feriados em dobro, férias, opa, tá aqui, multas e indenizações, multa de má-fé tá aqui, né, 10%, e os honorários periciais, que é do médico, que é a ser descontado do empregado, que está aqui, ó, honorários devidos pelo reclamante, só não ficou na mesma página, tá na mesma tela, no mesmo relatório, vamos dizer, ficou em página separada, honorários periciais médico, de R$ 500. A correção monetária é porque não teve correção. Gente, nós estamos desde setembro do ano passado, de 2017, até agora, com a TR em 0. Não está tendo atualização monetária desde setembro. Tá ok? Como o índice, as atualizações são feitas dessa forma, então não houve incidência aqui de R$ 500, aqui ele continua sendo o mesmo valor. Ok, pessoal? Tá entendido aí? Entenderam como é que funciona? Então, assim, acho que dá para concluir como é que nós fazemos o lançamento, então, de honorários e de multas e tipos de multa que tiver dentro do processo, ok? Fechamos aqui. Acho que com isso nós encerramos essa aulinha, então. Multas e indenizações, se fosse o caso de colocar lá, e os honorários também. Tá ok, pessoal? Então, com isso, nós encerramos essa aula aqui. Obrigado pela participação. Se quiserem fazer mais exercícios, lançar outro tipo de multas aqui, da mesma forma, como eu sempre digo, fica encerrada essa aula, mas vocês podem continuar exercitando em casa. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção. Até o próximo. Tchau.